Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pelo Sadio e pela professora Jânia, que é organizadora lá no mercado de Direito dos Homicídios. Cumprimentar também a professora Magali, que tive o prazer de conhecer hoje. E cumprimentar você também por estar aqui nessa tarde fria, no inverno, e estarem dispostos a discutir esses temas tão complexos que envolvem a problemática do direito, da cultura, da antropologia, da política, da economia, e nada melhor do que discutir isso através do cinema, principalmente através desse filme do Hotel Ruanda, que tão bem enfoca essa perspectiva dos direitos humanos na pós-modernidade. Bom, antes de começar a minha exposição sobre a cena do filme e sobre as complexidades dele decorrentes, eu gostaria de fazer a leitura do resumo indicado na contracapa do filme. Ele diz, em Ruanda, no ano de 1994, um conflito político levou à morte de quase 1 milhão de ruandeses, em apenas 100 dias. O mundo fechou os olhos para Ruanda, mas o homem abriu seus braços e coração e fez a diferença. Paul Rusesabagina era gerente de um sofisticado hotel na capital de Ruanda, quando o conflito começou. Munido apenas de sua coragem, ele abrigou no hotel mais de 1.200 adultos e crianças. O Hotel Ruanda conta a história real de Paul para contar a história de Ruanda como um alerta para o mundo. Bom, durante o filme sempre se percebe essa dualidade entre o Paul família e o Paul humano, o Paul comunidade. Durante toda a obra é percebido que o Paul ele entra num conflito, e esse conflito é muito instigante, na medida em que ele tem que escolher: preservo a minha família ou preservo o humano? E essa é a grande questão que eu vejo do personagem central, que é o Paul. Bom, a história ela se passa em Ruanda, na cidade de Kigali, que é a capital de Ruanda. E como centro da história temos o Hotel de Mille Collines, que é o Hotel das Mil Colinas, onde o Paul é gerente, e ele faz a gerência de todo um sistema de interesses da política, com o general comandante das forças militares de Ruanda, e o coronel da ONU, que é responsável pela, digamos assim, pela manutenção da paz. Bom, nesse contexto a gente tem o confronto específico entre os Tutsis e os Hutus. Principalmente porque os Tutsis foram os primeiros a ter o poder em Ruanda, devido à colonização belga. Então, os belgas elevaram os Tutsis à condição de governantes supremos. Quando os belgas se retiraram de Ruanda, eles deixaram o poder com os Hutus. E aí que gerou a grande confusão. Até no filme vocês devem ter percebido que os Tutsis são chamados de baratas. Vamos esmagar as baratas. E quando ele se fala, se referindo aos Tutsis, sempre como uma ideia de extermínio. Extermínio por completo. Bom, nesse sentido a gente tem então duas teses. A tese dos oprimidos e injustiçados, que são os Tutsis. Ah, não, a gente foi oprimido, nós somos açoitados pelos Hutus. E a tese do esmagamento das baratas, que é a do poder dominante dos Hutus. Bom, vocês devem ter percebido também da questão da rádio. Sempre tem a mesma pessoa falando na rádio, que é o George Rutaganda, que é o miliciano comandante. É a milícia Interhamwe, que eles chamam, que é a milícia Hutu. Mas a gente tem que entender também por que existe essa milícia.
E se a gente notar bem, se a gente conseguir observar bem a obra, essa milícia não é senão que uma tentativa do Estado de mascarar a violência opressora. O que o Estado faz? Não há uma relação clara. Em nenhum momento no filme é estabelecida essa relação Estado e milícia. Mas por quê? É muito fácil para o Estado continuar dominando através do poder, mas ele diz, não, eu não oprimi ninguém. Quem oprime é a milícia. Mas eu forneço todos os elementos para que a milícia desempenhe essas funções. Função de opressão, de extermínio, de tudo isso. Então essa é uma grande marca também do filme. Uma das coisas mais importantes que eu vi no filme é aquele discurso, aquela conversa do Paul, quando ele vai pedir os suprimentos, que ele paga o George Rutaganda, que é o miliciano, no episódio que caem as facas ao chão. E ele diz, o Rutaganda, vendo que o Paul é um Hutu, mas não é um Hutu praticante, é um Hutu dos interesses comerciais, ele se abstém, ele faz uma gerência de interesses, porque ele quer, de certa forma, acumular favores, ele diz no filme. Então ele não pode se posicionar de um lado e nem de outro, porque se ele fizer isso, ele perde os favores. E é a grande questão. E o miliciano, vendo isso, ele diz, pô, política é poder. Poder, Hutu e dinheiro. Então aí entra toda a questão do domínio da política e das influências, dos impactos da corrupção na política. Que é mais ou menos essa visão distorcida que a gente tem hoje de um esvaziamento da verdadeira política pela corrupção. Então, nesse ponto, eu faço um comentário sobre as coisas também que eu venho estudando, sobre as disciplinas que eu venho estudando, que são as interferências entre a política internacional, os direitos humanos, o direito internacional público e essa tentativa de atribuir um sentido na esfera internacional. Parece-nos que estamos sem sentido. Nada mais tem sentido. Tudo está perdido. Para onde nos movemos? Bom,